Que o governador Ratinho Júnior anunciou hoje novas medidas para reforçar o combate à estiagem que atinge o nosso estado. Serão equipamentos destinados ao enfrentamento das questões ambientais e também formação de profissionais para este período considerado bem crítico aqui no estado. Mesmo com os últimos dias chuvosos, não só aqui em Curitiba, mas em diversas regiões do Paraná, as previsões apontam que o mês de setembro tende a ser ainda um mês bastante seco, o que favorece os incêndios florestais. Quem acompanhou de perto os anúncios do governador Ratinho Júnior lá no Palácio Iguaçu e vai trazer todos os detalhes pra gente é a repórter Bárbara Rames. Bárbara, seja muito bem-vinda ao RIC Notícias Opinião. Boa tarde para você. Conta pra gente o que foi anunciado então pelo governador para esse combate aos incêndios e qual que é a situação hoje do Paraná nesse quesito. Segue bastante crítica, viu, Manuela? Uma boa tarde para você, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. O que a gente teve hoje, uma cerimônia bastante curta no estacionamento mesmo do Palácio Iguaçu. A gente teve a entrega de 10 caminhões, 6 deles para a Defesa Civil, 4 para o Corpo de Bombeiros. Eles que fazem parte de um pacote de renovação de frota que começou lá no ano passado e casaram de serem entregues nesse momento bastante complicado que a gente vive aqui no Paraná e que vão auxiliar aí no combate à estiagem em diferentes municípios do nosso estado, principalmente no interior, região dos Campos Gerais, Norte, Pioneiro, Oeste do Paraná. Eles que já estão saindo, deixando o pátio aqui, para serem utilizados nessas regiões nesse período que continua bastante crítico. O governador falou que por conta dessa chuva que a gente teve recentemente, a gente tem uma situação leve de melhora, mas ainda é bastante preocupante porque setembro vai continuar um mês seco, a gente deve ter novos incêndios registrados nas próximas semanas, além também de uma preocupação em relação à água, ao abastecimento de água, que em alguns municípios do interior já preocupa por conta dessa estiagem que faz baixa aí na vazão desses rios, nessa captura de água. O governador falou sobre essa situação, também anunciou aí o chamamento de 600 bombeiros que vão reforçar essa atuação da corporação exatamente nesse momento que a gente precisa tanto e que eles estão trabalhando tanto para combater esses incêndios. Vamos conferir o que disse o governador. Um reforço, né, um projeto já do Corpo de Bombeiros e também da nossa Defesa Civil. Isso já vinha sendo planejado, independente da questão da estiagem. Nós compramos 40 caminhões, esses são os últimos 10 desses 40 que nós estamos entregando para a população de forma regional, para atender o Paraná como um todo, justamente para reforçar neste momento de crise. Nós tivemos a chuva no final de semana, que deu, obviamente, uma arrefecida nas queimadas, mas a questão de desabastecimento de água para os municípios, em especial na zona rural, é muito grande ainda, né? E nós temos 60 dias, segundo o CEMEPAR, que ainda será 60 dias de muita seca. Então, existe esse reforço. É importante lembrar que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, nós compramos mais de 200 caminhões, que é a nossa patrulha ambiental, que são caminhões um pouco diferentes desses, mas são caminhões que a gente chama de multiuso, né? Porque ele pode ser usado para caminhão-pipa, ele pode ser usado para combate a incêndio. Então, esses 200 caminhões, eles já foram entregues, já estão regionalmente distribuídos para os municípios do Paraná. E agora esse reforço desses 40. Na semana passada, nós fizemos o anúncio da compra de 20 milhões para os brigadistas do estado. São kits que vai em caminhonete com um tanque de 400 litros para fazer o primeiro combate a incêndio, né? Onde entra em situações de floresta, que é mais difícil o acesso do caminhão. Então essa caminhonete 4x4 ela tem condição de fazer um primeiro enfrentamento, mas os kits para os 500 brigadistas que já estão sendo treinados pela equipe do Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil. E além disso a contratação de 600 horas de aeronave de combate a incêndio. Claro que essas aeronaves elas são utilizadas em situações muito delicadas, quando o pessoal de terra não consegue ter o controle para apagar esse incêndio. Nós fizemos um teste no incêndio que aconteceu em Ortigueira, na Clabin, num reflorestamento que tinha por lá, e foi muito bem utilizado esse equipamento através das aeronaves. Então a ideia é ter isso já contratado, como nós já fizemos ontem, para deixar de reforço caso necessário em algum momento de crise de incêndio.
A gente acompanhou, então, aí o governador, a gente teve a presença aqui também do Corpo de Bombeiros, o secretário de Segurança Pública, Hudson Alonso, também esteve por aqui, além da Defesa Civil. O coronel da Defesa Civil falou sobre a entrega desses caminhões, 6 deles nesse momento que vão para a corporação. Ele disse a importância deles nesse momento. Vamos conferir. Equipamentos, materiais, tanto para a atividade do Corpo de Bombeiros quanto da Defesa Civil são fundamentais. O governo do estado tem feito a sua parte, nós estamos aí finalizando um projeto que iniciou-se ano passado com a compra de 47 caminhões e veículos para equipar tanto os corpos de bombeiro militar quanto os postos de brigada comunitária. Então são materiais necessários que vêm a ampliar e melhorar a capacidade de atendimento do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. E é um momento, como eu falei assim, vendo o momento certo, nós estamos aí recém saindo do momento de grandes queimadas no estado, ainda temos um cenário preocupante climático à frente, então essa chuva ela vai amenizar o problema no primeiro momento, mas nós sabemos pelas previsões que devemos ter mais problemas futuros. Então é um investimento muito bom, forte e mostra a força do governo do estado do Paraná nesse momento difícil que passa o estado. As previsões climáticas não são boas, Nós temos pouca previsão de chuva para o estado, bem abaixo do normal. Essa chuva amenizou a questão das queimadas, mas o problema da falta de água ainda permanece. Então não foi chuva, não foi nem perto do que é necessário para repor o consumo de água. Nós temos um período de consumo muito forte que é o verão, então as chuvas não repuseram. E o cenário, como eu falei, poucas chuvas, as queimadas devem retomar a partir de uns 15 dias agora, Então nesse momento nós temos um momento de trégua e a gente vai se preparar para atender cada vez mais a população. A prática das queimadas é crime, É crime. Nós temos inclusive já um decreto, uma portaria editada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável relativa à proibição das práticas que eram permitidas para queimadas. Então nesse momento, nessa fase, nenhum tipo de queimada é proibida e se forem pegos vão ser presos em flagrante, é crime. Os incêndios criminosos que representam boa parte dos incêndios registrados em florestas, na área vegetal aqui do Paraná, para a gente ter uma ideia da situação. Entre o dia 1º de janeiro e 16 de setembro deste ano, então até ontem, o Corpo de Bombeiros registrou 11 mil incêndios em vegetação aqui no nosso estado. São dados que preocupam, como a gente acompanhou aí nas falas do governador, também do coronel Fernando da Defesa Civil, um tempo que deve seguir desta forma com bastante preocupação, pelo menos ainda neste mês de setembro. Eu volto com vocês. Obrigado, Bárbara Rames, sempre em cima da notícia. Vamos entender esse momento que é muito delicado. Por quê? Porque começou a chover em alguns pontos do estado e dá a impressão que o problema foi resolvido. E não foi. Choveu muito pouco, perto do que nós precisamos. Então é preciso cuidado total. E a gente descuida. Tá chovendo. Então acabou o problema. E não acabou, até porque a chuva vai passar, infelizmente, bem rápido. O que é importante a partir de agora a gente ter na cabeça? Vamos lá, quando a gente fala em incêndio criminoso, é preciso dividir isso até para ficar bem claro na cabeça da audiência. Uma coisa é o incêndio criminoso, aquele com dolo, digamos assim, que vai lá alguém e bota fogo só para ver o circo pegar fogo literalmente, ou por algum motivo comercial, ou o crime propriamente dito. Outra coisa é o incêndio de quem já está acostumado a fazer isso, mas que também comete crime, e é importante a gente reforçar isso aqui. Mesmo sem dolo, promover queimadas é crime, ainda mais em um momento como esse. Então, nós temos uma audiência muito forte no interior do estado e é importante fazer esse alerta. Não coloque fogo em nada. Não faça isso porque você não sabe como vai terminar essa história. O mato está seco, o clima está muito seco, o fogo toma proporções gigantes e é aquela coisa, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Então, não coloque fogo em nada. Não tente limpar o terreno, que no interior do estado, às vezes, infelizmente, tem essa prática. Não coloque fogo, não faça isso, porque todo mundo perde. Perde a sociedade com qualidade de ar, com a fumaça das queimadas. Perde o agronegócio, porque são áreas queimadas que a gente perde o controle do incêndio e isso causa prejuízos para o agronegócio e perde todo mundo junto, porque o fogo não traz benefícios a ninguém. Então cuidado, com dolo ou sem dolo, não coloque fogo em nada, é o que a gente tem que falar nesse momento, viu, Manu? Independentemente de posições políticas, todo mundo pode tomar cuidado com o fogo. Claro que o governo federal tem um discurso questionável, eu mesmo questiono aqui várias vezes, vocês sabem disso, mas isso não é motivo para, em nenhum momento, qualquer pessoa que seja, colocar fogo em qualquer coisa nesse momento.
É isso, né? E principalmente no interior do estado, né? Tem que ter esse cuidado a mais com as áreas de agronegócio que podem ser tão atingidas e com essas áreas de campo onde o fogo se alastra com uma rapidez mesmo e que se perde o controle de maneira muito rápida. Então estão aí os anúncios do governo do estado para a gente tentar conter toda essa situação aqui no Paraná, mas faz parte ali da responsabilidade de todos nós, né? Estarmos atentos aí a essa situação e tomar todos os cuidados. Como o Mark falou, não é uma situação restrita aqui ao Paraná, inclusive aqui na nossa região a previsão é desse tempo um pouquinho mais úmido só até quinta-feira. A partir de sexta-feira, do final de semana, o tempo já volta a ficar bastante seco. A gente já teve o mês de agosto, um dos mais secos aí dos últimos anos por aqui, com o maior número de registro de queimadas, não só no Paraná, mas em várias regiões do país. E a expectativa é que o mês de setembro, por mais que a gente tenha essa semana, né, no meio aí do mês com o clima um pouquinho mais úmido, é que seja mais uma vez repetido o que a gente viu acontecer em agosto, então o clima bastante seco. E aí tem todo esse prejuízo na área ambiental, por óbvio que a gente está falando principalmente do agronegócio aqui no nosso estado, e são vários os prejuízos para a saúde, então a gente tem que ficar atento em todas as frentes. Também isso está acontecendo em várias outras regiões do país. Até hoje, né, tem uma reunião do presidente Lula com os seus ministros, onde eles devem anunciar algumas medidas também para o combate dos incêndios em outras regiões. Claro, principal preocupação do governo federal com a Amazônia e o Pantanal, que concentram também grande parte aí desses incêndios que estão acontecendo no país. Até o ministro do STF, Flávio Dino, tinha determinado ali que todos os estados, né, encaminhassem forças ali do Corpo de Bombeiros para ajudar no combate aos incêndios por lá. Só que tem muitos estados que estão respondendo já justamente isso, né, Mark? Que estão com situações complicadas também nas suas regiões e não podem fornecer ali homens, né, mão de obra só para ajuda fora dos seus estados. Então a gente vai ter que entender como que o governo federal vai lidar com isso também e acompanhar de perto, claro, toda essa situação.